Desde que recebi o honroso convite para continuar escrevendo a coluna Uma Marca no Seu Tempo, da Unimed, que até então era escrita pelo grande memorialista José Moraes Lucas, eu sugeri para o Conselho Editorial que nós, além de escrevermos o perfil propriamente dito do homenageado, também incorporássemos uma entrevista que assim iríamos guardar para a posteridade a imagem e o som daquele nosso homenageado. Assim fizemos na revista número 24, essa revista de 50 anos da Unimed, que traz José Moraes Lucas como o primeiro entrevistado e também traz o QR Code para linkar com a entrevista que existe no YouTube. Fizemos ainda na 25ª edição, essa belíssima edição que trouxe o Renascer como um tema, e tivemos a entrevista com o magnífico Gil Brás. E hoje, para a 26ª edição, eu tive uma imensa surpresa que o Conselho Editorial me entregou, me incumbiu de escrever sobre meu próprio pai, Virgílio Brasileiro. Não era essa o planejamento que eu tinha, mas eles acharam que era justíssimo e eu também acho. E para incorporar em imagem e som, é claro que nós não podemos entrevistar Virgílio Brasileiro, ele já não está entre nós, mas aí eu convidei a doutora Beatriz Brasileiro, minha irmã, filha de Virgílio, que é pediatra como ele, e eu tenho certeza que é a pessoa que mais conhece meu pai, porque foi com ele que ela conviveu profissionalmente também, e hoje ela está aqui fazendo as vezes de Virgílio Brasileiro. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Obrigada pelo convite. Muito bem. Queria que você começasse... Estou feliz por estar aqui, embora. Queria que você... Não sei se é uma missão tão fácil, não. Não, é uma missão fácil. Falar de uma pessoa tão querida é muito fácil. Queria que você começasse falando do começo da vida de Virgílio Brasileiro. Como foi o nascimento, os primeiros estudos, o que é que você tem de percepção desse tempo? O pai sempre falou muito, né, da vida dele, da infância dele. Ele nasceu em 25 de fevereiro de 1936, em Piancó. Ele contava pra gente sempre que foi um parto bem laborioso. Ele se orgulhava de ter sobrevivido ao nascimento. Ele achava que ele era um sobrevivente desde o nascimento. Ele nasceu de parto a fórceps, né? Foi um fórceps magistralmente locado, como ele dizia, pelo padrinho de meu padrinho, o Dr. Firmino Aires, que era compadre do meu avô, né? O padrinho do filho mais velho, e habilidoso médico que salvou a vida da minha avó. Eu nasci em 25 de fevereiro de 1986, em Piancó, a histórica cidade de Piancó. Acho interessante falar dessa circunstância de nascimento, porque os meus pais falaram a vida toda daquela terça-feira à tarde de carnaval em Piancó, quando tanto minha mãe como eu fomos beneficiados pela competência do Dr. Firmino Aires Leite, terminou por ser meu padrinho, e que aplicou um fórceps arriscadíssimo, um fórceps alto, né, nas imediações do terceiro plano de Rhodes, numa criança que nasceu pesando 4 quilos e 500 gramas. Então, ele foi discípulo de Fernando Magalhães, na maternidade das Laranjeiras, tinha um domínio, não só se preparou para exercer a medicina no interior. E também, dados os problemas que surgiram após o nascimento, uma diarreia que se prolongou, eu tive uma lesão também na pele, e eu tive hipsoarritmia, talvez forte, talvez, mas não era nada grave, mas havia assim, esse problema de sonambulismo e tal, que finalmente desapareceu completamente.
Pai, eu contava muito assim que o Dr. Firmino dizia que no momento do parto, com a dificuldade de vovó parir um menino macrossômico de mais de 5 quilos, Dr. Firmino teria chegado em determinado momento, diante da dificuldade, e consultado o vovô que ele deveria escolher entre o filho e a mãe. E vovô disse que entregava a Deus e que fosse feito o que fosse possível, que o Dr. Firmino fizesse o que fosse possível, que deixava tomando conta da situação, e sobreviveram ambos. A vovó era pequenininha, bem pequenininha, e conseguiu parir o quarto filho, grandão. 5 quilos, né? 5 quilos. Não é moleza para uma senhora desse tamanho. Uma vara pequenininha. E aí ele contava muito isso, ele se orgulhava muito desse nascimento heróico dele. Ele tinha uma parte. Ele transformava o momento estressante em um momento. Ele sempre foi muito místico, né? Desde o começo, assim. Quando ele falava nisso, ele já falava. Eu achava que era um sinal de que ele tinha que ter a missão dele na Terra, né? Ele conseguiu sobreviver a um parto difícil, em 1936, numa cidade do interior da Paraíba, com poucos recursos, um parto domiciliar, né? Com todas as dificuldades que poderia ter, na verdade, poderia ter morrido ambos, né? Eu já vi tantas vezes desfecho ruim nesse contexto, e eles saíram bem, porque ele era predestinado a sobreviver a esse momento, essa primeira dificuldade da vida dele, né? E me fale dos seus avós, de vovô e vovó. O que é que faziam e o que é que você considera? Vovô Vigílio, né? O Vigílio era farmacêutico. Cresci ouvindo pai dizer que o vovô era farmacêutico provisionado. Então, assim, nas cidades pequenas, onde não havia médico, o farmacêutico poderia medicar os pacientes, que aí eles recorressem por motivos de doença. E pai, eu tenho muito orgulho disso. Assim, acho que se vovô tivesse tido a oportunidade, teria sido médico também, né? E ele era muito, muito admirador do pai dele, do homem íntegro, honesto, que conseguiu, com pouca instrução, educar 5 filhos, 5 professores universitários. Isso era 5 profissões liberais, né? Todos formados, 4 professores universitários, e isso era um motivo de muito orgulho para pai. E vovó era professora de criança, vovó era formada na escola normal e era dedicada a professora de primário, e acho que essa vertente de educador que muitos seguimos na família vem de vovó, né? Por muito tempo eu mesmo pensei muitas vezes em ser professora de criança. E a chegada, é lógico que permanecer no Alto Sertão paraibano não iria aumentar as expectativas de ninguém, e a família toda veio para Campina Grande em 1944. Você sabe alguma coisa, como foi esse primeiro momento, como é que foi essa chegada? O que é que você ouvia? Pai, eu contava, assim, acho que da importância do doutor brasileiro nessa vinda deles para cá, né? Acho que é o irmão mais velho de vovó, que tinha, acho que trazia eles para cá, para Campina. Falava da farmácia que vovô tinha na Getúlio Vargas ali. Ele contava farmácia do Povo. Na farmácia que tia Teresa também trabalhava na farmácia, como já estudante, né? Acho que ela foi se formando em farmácia bioquímica. De lembrança de infância mesmo, eu me lembro dele contando do velocípede pequeno, um velocípede que ele descia Getúlio Vargas pedalando. Eu não sei, ele falava muito de eu, dos amigos dele, né? Acho que ele é amigo de infância dessa época. Também. E ele tem essas lembranças boas de infância. Eu me lembro dele contando assim, umas coisas pontuais. Assim, a gente sempre conversou muito. Eu me lembro das aventuras na escola, de umas traquinagens que ele fazia, de uma ocasião que ele fala que ele era o queridinho da avó materna, na Argentina. Diz a lenda que era uma senhora bem rígida, mas que protegia painho, e que em certa ocasião ia ter um jogo de futebol, acho que do Botafogo, não lembro, que ele contava que veio um time importante aqui jogar em Campina, e aí na hora do almoço ele tinha feito alguma coisa errada, que eu não lembro exatamente o que foi, e vovô disse: não se engane, rapazinho, se você acha que vai pro jogo. Logo mais à noite, você não vai não. E aí ele disse que gelou, ficou lá, aí foi apelar pra dona Argentina, pra avó, mas não teve negociata não. Ficou de castigo mesmo, não foi pro jogo não. Ah, lembrei, porque
ele tinha riscado a mãe de alguém. Ele contava isso para explicar isso. Ele disse que vovô tinha ficado sabendo que ele na Maciel Pinheiro, na rua Maciel Pinheiro, onde tinha umas brincadeiras, ele teria riscado alguém que tinha ofendido. Numa discussão de dois adolescentes, duas crianças, e alguém riscou a mãe. Disse, como é isso, pai? Escreveu o nome da mãe no chão e alguém riscava, passava o pé assim, riscava, e era ofensa mortal. E alguém teria riscado o nome de vovó e ele teria partido para cima do colega, brigado, e vovô ficou sabendo, e por isso que ele não ia poder ir para o jogo, lembrei agora. Essas coisas, quando estava escrevendo esse texto sobre Painho, muitas coincidências históricas eu fui encontrando, né? Por exemplo, mais para frente, quando a gente for conversar sobre o hospital que ele estudou na França, que foi o primeiro hospital exclusivamente voltado para crianças, mas no ano que ele nasceu, 1936, também foi o ano que morreu o primeiro médico que Campina Grande teve, Chateaubriand Madeira de Mello, e se formou o primeiro pediatra, Dr. Ina Azevedo. Mas em 1944 eu descobri uma coisa, você lembra que ele sempre era apaixonado por ruas largas? Ele dizia, ele gostava de ruas largas. Adorava passear, né? Adorava. Sabe o que é que me faz crer? Quando a família chegou em 1944 para Campina Grande, coincidiu com Verniot Vanderlei na sua gestão, na sua segunda gestão como prefeito, alargando ruas e tudo mais. Eu acho que isso trouxe um grande impacto na vida daquele menino de 8 anos. O pai sempre foi apaixonado por arquitetura, né? Ele gostava de paisagismo, assim, vibrava pelo crescimento de Campina. Mas eu te pergunto, você consegue identificar alguém que possa ter influenciado ele a fazer medicina? Doutor brasileiro. Doutor brasileiro? Acho que era um familiar médico, até onde eu saiba. Né? E era uma figura importante na vida deles. Era um tio materno, né? São 2 irmãos. Exato. E era uma presença muito firme na família, e tinha incentivado tio Firmino, inicialmente, a ser médico, e encontrou em Painho também um vocacionado para ser médico. Né? Esse ambiente de convívio com a medicina, o meu tio, eu não procurei facilidade, mas eu achava que dentro da minha maneira de gostar das coisas, não digo nem de ver, que não posso dizer que via, mas maneira de gostar das coisas, talvez eu encontrasse na medicina, com minha mãe, que tinha sido uma professora de criança, e com meu pai com essa prática de farmacêutico, talvez a medicina se adequasse mais ao meu espírito, né? E a capacidade também da pessoa exercer a solidariedade. Então, acho que a base foi por aí. E o Firmino, doutor brasileiro provavelmente foi quem induziu mais, assim, que estimulou, mas Painho sempre teve, por tio Firmino, uma admiração muito grande, medicamente falando. Né? Assim, tio Firmino, me lembro demais dele. A gente já entendeu o tio Firmino como ortopedista, né? A gente já conheceu o tio Firmino como ortopedista, mas Painho sempre ressaltou as habilidades cirúrgicas dele, de grande cirurgião geral, que há 60 anos atrás fazia tudo, né? Fazia obstetrícia, fazia cirurgia geral, operava criança, então assim, e ele admirava, ele era muito fã da qualidade técnica do Firmino como cirurgião, admirava muito. Você está certíssimo, porque Dr. Francisco Brasileiro, que era tio-avô, nosso tio-avô, irmão mais novo de vovó, único irmão de vovó Liosa, ele criou o primeiro hospital privado de Campina Grande, a Casa Saúde, em 1946, quer dizer, 2 anos, Painho tinha 10 anos quando o Dr. Francisco Brasileiro criou esse hospital. E quando o tio Firmino se formou em 1951, Painho ainda sequer tinha chegado na maioridade. Então, essas influências devem ter sido imensas. Pois bem, então, ainda nesse contexto de estudantes, quais foram os caminhos que Virgílio seguiu? Eu me lembro que ele contava que ele estudou num colégio municipal, acho que era no Procópio. Grande lembrança do colégio Alfredo Dantas, porque o professor Loureiro era muito amigo de vovó chegou a ensinar lá, eu acho. Tinha Solé, que é a nossa prima, que era professora lá, na época do professor Loureiro, eles eram muito amigos, a família era próxima, né, de Poranga, de Piancó.
Me lembro, não sei se você lembra da história, que o pai contava de uma ocasião bem engraçada da época do colégio do Alfredo Dantas, que em certa ocasião ele não quis ir de farda, não queria ir de farda para a escola e criou um bilhete fictício destinado ao professor Loureiro, amigo do vovô, dizendo: Loureiro, caro Loureiro, Antônio Vigílio vai hoje sem farda por motivos superiores. Assinado Antônio Vigílio. Em vez de assinar só o Vigílio, assinou a assinatura dele mesmo. Fez uma confusão. Aí o professor Loureiro ligou não, aí o professor Loureiro mandou ele de volta para casa, suspendeu e mandou um recado para o vovô. E ele contava isso, cheio de orgulho da tentativa de enrolar o professor Loureiro. Muito bem, então... Ele se achava um pouco estudioso, né? Ele vivia dizendo que admirava a gente que estudava, que o passado de estudo dele não era dos melhores, que as notas não eram muito boas, que era muito disperso e que não tinha não foram um estudante brilhante. Ele sempre fez questão de dizer que nunca foi um estudante brilhante, pelo menos não na vida acadêmica antes de entrar para a faculdade de medicina. Me lembro dele falar muito das amigas de infância. Aqui em Campinas, que praticamente eles eram amigos dele de infância. Me lembro dele falar do preparo, né? Antigamente se preparava para entrar no ginásio, os preparatórios admissional, né? do ginásio, que não teria conhecido o Oscar, né? Cunhado querido dele, que fizeram esse preparado para admissional. Depois acho que ele foi para o Estadão da Prata, onde acabou os estudos, até chegar na Faculdade de Medicina, né, de Recife. Era um apaixonado por Recife, né? Morou um tempo na faculdade lá, ainda ficou depois que acabou a faculdade, foi fazer residência, né? E morou um tempo em Recife, foi da primeira turma de resenha do IMIP, né? Tinha muito orgulho disso, acho que era uma coisa que enchia ele de orgulho, era ter sido fundador, né, da residência do IMIP, grande amigo, né, discípulo número 1 do Dr. Fernando Figueira, acho que é uma das pessoas que ele mais admirava na vida. Eu acho que só vi pai chorar uma vez, foi quando o professor Fernando Figueira faleceu. Dr. Flávio Campos. Eu também, Fernando Figueira chorou. Dr. Flávio Campos era, acho que mais recentemente, né? Era que ele dizia que ele via muita coisa em pediatria, assim, muitos ensinamentos da Flávio Campos. Você trabalhou com ele logo depois, não foi? Flávio Campos deu todas as oportunidades de ele começar a pediatria lá em Recife. Depois ele foi para a Saúde Aeronáutica, né, trabalhou um tempo na Saúde Aeronáutica. Mas ele admirava muito o Flávio Campos como pediatra e muito da formação dele pediátrica ele deve a esses dois grandes amigos e professores, de Fernando Figueira e Flávio Campos. Me fala um pouquinho de uma coisa que eu acho que foi determinante na formação de Painho como um pediatra com atenção pelo social, que foi a saída dele para fora, para o Chile, para a França. Na verdade, Painho, antes de ser um pediatra social, Painho era um indivíduo de uma visão diferenciada, né? Isso muito me orgulha, esse pensamento nos dias de hoje. Painho era uma pessoa que olhava muito mais pelo outro do que para ele mesmo. A gente sabe das consequências disso na vida da gente, né? Por muitas vezes a gente deixou de ter muitas coisas na vida, de oportunidades, porque a gente tinha essa noção de que a gente dividia Painho com a clientela dele, e ele se orgulhava de que a clientela dele ele se autotitulava o médico dos pobres. Ele gostava de atender a quem mais precisava dele, quem menos tinha recurso de procurar ele, era onde ele se mais realizava, né? Então, assim, ele sempre foi muito preocupado com a carência, com a fome, com a desnutrição infantil, com a desigualdade social. Ele falava muito, assim, acho que talvez ele dizia que famílias muito grandes, né? E aí já era uma preocupação com o controle de natalidade, com a falta de oportunidade, que as famílias muito grandes, à medida que as famílias iam sendo muito aumentadas, diminuir as chances de progressão das pessoas, né? Então, quanto mais filhos você tinha, menos chance de estudar, menos chance de melhorar de vida. Isso é uma coisa que desde sempre a gente foi aprendendo a ver essa importância do estudo,
né? E ele tinha essa visão social muito forte, desde estudante. Então, assim, sempre flertou com a ideologia mais socialista, assim, inclusive na época de faculdade, né? Não, foi na época de faculdade já, não, foi, já formado, né? Não, 3 anos de faculdade. Foi com 3 anos de formado, 61, 64. Formado, né? Sim, estava em Recife, numa praça, conversando com Quirino, outro grande amigo dele, né? Professor de engenharia da UFCG. Em Recife. Mas eles estavam os dois conversando em Recife e eles estudavam russo junto. A gente sempre gostou de língua, né? Então, russo, japonês, alemão, inglês era pouco, sempre tem coisa mais complicada. Ele estava estudando russo e foi preso por estar estudando russo junto com o Quirino. A acusação era somente essa e foi preso na época da ditadura por uma noite. A gente até brincava com ele que ele tinha o maior orgulho dessa prisão de uma noite só. A gente brincava, tendendo a subestimar a gravidade do evento, e ele firme e forte disse: eu fui preso. E vocês não sabem o que eu passei naquela prisão, com medo do que podia acontecer. E saiu da prisão graças à influência do doutor brasileiro, de Tio Firmino, que foram lá buscar o treloso da família, que não tinha feito muita coisa, mas tinha se metido em confusão porque tinha sido preso. E aí, depois com a anistia, uma vez ele foi, eu me lembro que a gente já formado, alguma coisa sobre os arquivos foram liberados e ele foi lá tentar resgatar Você tinha alguma coisa dele? Tinha algum registro. A decepção que não tinha nada dele. Voltou super frustrado, porque assim, o que para ele tinha sido uma coisa que impactou a vida toda. E a gente cresceu de pequenininho escutando que ele foi presidiário político, não tinha nem registro. A passagem dele tinha sido muito frustra. Não sei se a influência, o pistolão que soltou ele era muito forte, mas o fato é que ele não tem nem registro dessa passagem que tanto orgulhava ele. E aí dessa prisão, desse comportamento mais à esquerda, numa época de muita repressão, de muita tensão, a família meio que, assim, ele foi incentivado a sair do país, né? Quando ele foi para o Chile, e aí foi fazer um curso da Organização Mundial de Saúde, né? E aí foi que ele foi se aprofundando, né? Saiu do Brasil para o Chile, do Chile ele fez esse curso da OPAS, em medicina social, e aí se encantou cada vez mais pela medicina social, pela pediatria social, porque assim a base da medicina social é a pediatria, lógico, né? Tudo na vida começa pela criança. Mas quando eu estava em Recife, eu trabalhava no departamento num pronto-socorro do governo, chamado Departamento Estadual da Criança, onde tinha de tudo aí para lá. E um dia eu internei uma criança. O diagnóstico chegou uma criança extremamente pálida, arrasada a criança, e com a receita de produtos como se fosse malária que tivesse. Então, foi para lá. Quando chega um pediatra francês chamado René François, que era um endocrinologista e tal. O René François, não tinha nem vaga, o professor colocou essa menininha chamada Margarida lá. E o René François foi discutindo, isso pode ser o seguinte, fez uma punção medular. Perguntou se tinha, que eu fizesse aquela história toda, ele melhor equipamento e fez. Então, o diagnóstico seria uma infecção urinária maltratada. Eu me lembro que o pai da menina, da Margarida, era da Sudene, motorista da Sudene. Então veio canamicina, naquela época estava surgindo, veio canamicina e a menininha se curou. Mas eu fiquei encantado com o modo de perguntar do francês, que era traduzido, né? Aquela investigação, aquela coisa pronta logo. Quando ele faz isso, eu digo, aí que eu vou estudar na França. Eu digo, como é que eu vou para a França? E aí foi que ele se encantou, perdidamente apaixonou-se pela medicina social e foi para Paris, passou 3 anos fazendo um estágio no hospital do José Flandre Malades, que ele tanto falava pra gente. Um dia eu vou conhecer. E pronto, passou 3 anos lá e voltou para o Brasil, né? Nesse período, foi o período que eles ficaram. Ele conheceu mãe em 64, eu acho. Lá na Casa de Saúde, doutor brasileiro, né? Quando ele voltou do Chile, ele passou um curto período de tempo trabalhando com o Tio Firmino na Casa de Saúde, na reestruturação da Casa de Saúde que estava voltando a ser importante na cidade.
E aí o pai veio com essa missão de instalar a pediatria lá. E nessa ocasião eu conheci a mãe que estava montando o serviço de nutrição lá e também nessa função de reestruturar a casa de saúde a pedido de tio Firmino. Eles se conheceram nessa casa de saúde e aí começaram um flerte no centro do Capitólio. Isso foi 21 de abril de, não sei se foi 64 ou 65. Começaram a namorar aí e aí logo em seguida o pai foi para a França. Nessa bolsa que ele devia muito, ele sempre lembrou que com o Sono Jain Habib, né, outro grande amigo dele, ele e os filhos, né, e Nojain conseguiu essa bolsa em Paris para ele, 3 anos. Tentaram ainda, eles namoravam só com a mãe e tentaram que a mãe também fosse, mas não foi possível. Quando a bolsa da mãe, conseguiram uma bolsa para a mãe, já estava perto dele voltar, acabou que a mãe desistiu de ir. E eles voltaram e logo depois que eles voltaram, casaram. Em 17 de outubro de 70. E aí? Aí nasceu você, em agosto de 71. Eu em setembro de 72, Cecília em fevereiro de 74, uma escadinha assim, bem apertadinha. Assim, bem... Ainda por essa época, ele, só para contextualizar historicamente, Painho participou como um dos 37 fundadores da cooperativa da Unimed, em 1971. E aí, ao longo desse tempo aí da década de 70, foi exatamente o momento de instalação do consultório, de solidificação do consultório, até que veio o mestrado. Fala do mestrado aí. E, inclusive, fala do mestrado como estudante, como você, como adolescente e com o pai fazendo mestrado. Como foi essa época? Difícil. O mestrado é uma época engraçada, porque assim, o mestrado foi época de muito aperto financeiro. Né? Nessa época o pai já tinha emprego no Ministério da Saúde, ambos, né? Pai e mãe, os dois eram concursados já no Ministério da Saúde, mas a grande parte da renda de pai vinha do consultório particular, né? E quando ele foi para mestrado em Recife, foi um tempo de muito sacrifício. Ele tinha muita vontade de fazer mestrado, a essa altura ele já tinha o quê? Foi 80? Já tinha 34 anos, né? Quer dizer, maduro já, com 3 filhos pequenos, e aí foi para mestrado em Recife, na maternidade da Encruzilhada, sob a orientação do professor Cícero, que era outro amigão dele, obstetra, e se encantou pelo estudo dos prematuros, né? Ele foi estudar uma coisa que encantou ele o resto da vida, que foi a prematuridade, né? O pulmão do prematuro. E aí ele foi desenvolver a tese de mestrado dele sobre a doença de membrana hialina, que assim, naquela ocasião, em 1980, a gente não tinha nem no Brasil ainda, eu acho. Chegou logo depois o surfactante, que é a substância que se usa para amadurecer o pulmão do prematuro, né? E ele estudou isso nas membranas dos animais, lá na maternidade da Encruzilhada, o efeito do surfactante. A tese de mestrado dele é nisso. Para ele ir para esse mestrado, ele teve que se ausentar, fechar consultório. A mãe ficou sozinha tomando conta da casa, da gente, então foram tempos difíceis, né? Você precisa dizer que você lembra disso. Tempos difíceis, de sobrecarga para a mãe, de dificuldade, de trabalho, dificuldade a gente é exagero, restrições financeiras, e época de criança, adolescente, que é relógio novo, que todo mundo tinha relógio colorido, tinha isso, tinha aquilo, a gente tinha pai fazendo mestrado, tudo que a gente não podia comprar, seu pai estava no mestrado. Isso não era só pra gente não, os coitados dos milhões de afilhados que eles tinham também tinha essa mesma... Até que em uma certa ocasião, Raquel, nossa prima, por que mamãe você me escolheu um padrinho com mestrado? Já com mestrado pronto. Por que ela escolheu que eu estivesse fazendo mestrado? E veio os castelos no ar, né? E aí tem um lado bom do mestrado, lógico. Assim, os carros eram horríveis, os corcéis, todos os corcéis históricos que tinha aqui em Campinas, ele comprava velho, caindo aos pedaços, amarrado de cordão, e os adolescentes tinham vergonha, né, de andar de corcel, diga-se de passagem. Não, porque acho que só para contar, era do contra mesmo, só para contar, ela não tinha vergonha não, eu parava na frente das damas e você descia na esquina para não entrar de corcel. Mas tinha um lado bom também, a gente ficava com a manhinha e dormia todo mundo e fazia revezamento na cama de manhinha. Foi uma época de muita união, sonho, né? Muita união, muita fortaleceu muito o vínculo familiar, né? A solidez da família. E a solidez e a simplicidade
com que a gente foi criado. Né? Exato, não tinha muita... Aí ele volta, ele fez um mestrado que ele conquistou a duras penas, volta para Campina Grande, e você e nós já estávamos em vias de entrar também, perto de entrar na faculdade, né? Porque na década de 80 nós entramos na faculdade em 90, né? Mestrado em 84. 84, são 6 anos de amadurecimento. Aí vem os 2 filhos. Quando voltou para Campina, teve que refazer a clientela toda. Todinha, reconstruir tudo. Começar do zero novamente. Toda uma clientela, todo um corpo de clientes. E em 90 os 2 filhos entram em medicina, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, simultaneamente, como diz. E vale até, ele tinha a certeza de que eu não passaria, você passaria, e a gente passou junto. Coisas de adolescente. Era um pouquinho mais nerd do que você. Você era mais nerd, sempre estou mais estudiosa. Os 2 entram em medicina. Como foi para ir ensinar pediatria para a gente? Estressante. Estressante porque todo mundo, ele fazia... Eu me lembro de umas passagens assim, a gente tinha obrigação, teoricamente a gente tinha que ser nota 10 em pediatria, eu nessa altura nem sabia que ia ser pediatra, acho que eu não tava, pelo menos não tinha essa consciência. Mas era bem metódica, bem estudiosa e me antecipava. E como nessa época também eu ajudava ele a fazer as transparências, não lembro das transparências em papel de raio-x, não tinha PowerPoint nessa época, não era, as aulas eram em transparência que compravam até de papel de raio-x, que você passava, tirava o filme do raio-x e fazia a transparência de lápis, trocou. E aí eu comecei a fazer para ele, para ajudar a ficar minimamente esteticamente aceitável. E eu me lembro que ele tinha grande preocupação. E aí, quando ele começava a dar aula, começava as viagens dele e às vezes pouca objetividade, e aí o pessoal ia lá nos meus resumos, o pessoal pegava meus resumos e fazia, tu entendeu? Aí tu traduz um pouquinho pra gente pegar. Aí eu me lembro de uma vez que tu respondeu uma coisa. Foi. A gente estava na Granja, ele preparando uma aula sobre imunologia de vacinas. Aí ele preparando a aula, lá entretido com minhas coisas, aí ele perguntou, André, isso, aí perguntou alguma coisa que eu nem lembro mais. Aí na época eu respondi intuitivamente e acertei. Ele fez, e você já tinha estudado isso? Não, eu raciocinei. Aí você acertou. Aí ficou calado, né? Aí, dias depois na aula, ele fez a mesma pergunta para a turma. Aí eu me senti no direito, já que ninguém respondeu, de responder, já que eu tinha respondido espontaneamente. Quando eu respondi, ele ficou transtornado. Porque ele ficou achando que a turma... Achou que o pessoal a gente tinha montado aquilo, ele achou que... Não, a turma vai pensar... Essa preocupação, a turma vai pensar que isso é um teatro. Ele tinha esse cuidado, tanto é que ele não corrigiu nossas provas. E a gente ficou muito mais rigoroso, porque teve que ser corrigido do Salomão, que era muito mais rígido. Nós fomos corrigidos, as provas, na nossa turma, nossas provas, eu e Beatriz, foram corrigidas pelo Dr. Salomão. Mas também passamos tranquilamente. Sobrevivemos. Bem, aí formou-se e como é que... Aí eu entro em você. Como é que você abraçou a pediatria? Era influência direta dele? Como foi essa história? Acho que sim, né? Assim, não sei. Talvez. Provavelmente, assim, quando eu era criança, eu sempre era a professora das brincadeiras, né? Lembra? A professora chata, autoritária. Então, dentro de mim, eu sempre achei que eu ia ser professora de crianças. Eu sempre gostei muito de criança. Mas acabou que, acabando por outro medicina... Vale observar que em 1989, quando a gente estava se inscrevendo no vestibular, você queria se inscrever para licenciatura em letras e eu ia fazer medicina veterinária, né? E os dois fizemos medicina, né? Fez medicina, mas assim, seria injusto dizer que houve alguma influência. Nem para a Alemanha nunca, assim, exigiram que a gente fizesse medicina, nem... Não, a gente sempre foi livre para escolher. Mas eu sempre me achei muito inclinada para ensinar a criança. Eu sou encantada com o processo de ensinar a criança, com a pedagogia. E talvez, assim, pela falta de oportunidade, assim, não sei nem se é oportunidade a palavra que a gente usa, pela falta de valorização do pedagogo há 30 anos atrás, talvez essa carreira não tenha sido
A escolhida talvez por isso, que até hoje em dia já é uma carreira pouco valorizada, né? Infelizmente, e Painho sempre disse isso muito. O professor tinha que ser o profissional mais respeitado em qualquer instância, desde o professor de primária até o professor universitário. E acho que isso talvez tenha me afastado da pedagogia e me aproximado da medicina, porque aí você tem dois exemplos, que Painho era médico e era professor. E a gente sempre admirou, eu sempre vi assim, a dedicação com que ele tratava dos pacientes, né? O respeito que ele tinha pelo outro, pela saúde do outro, pelo contexto familiar. Então, assim, essa visão da família, da criança, vem todo esse aprendizado, com certeza, pelo dele. Antes mesmo de cursar a faculdade, lógico. A gente via isso no dia a dia, a gente compartilhava, a gente estava com viagem programada, a gente tinha que parar, não está cansado, quantas a gente saiu com viagem programada, bagagem na Brasília Velha para ir para o Ribeirão. Eu lembro de uma vez e aí alguém adoeceu, vai ficar internado. Eu lembro de uma vez essa bagagem. Eu ia com o Painho me levava para o calçadão. E certa vez eu estava no calçadão com ele e ele foi chamado no SAMIC. Aí eu cheguei no SAMIC com ele e a criança precisava ser transferida para Eclipse. Ele não contou conversa, me deixou na recepção do SAMIC e foi transferir a criança. Depois ele pega. E eu fiquei lá, quer dizer, mas era assim que ele exercia a medicina, com total zelo, total dedicação. Eu lembro na época de faculdade, eu me lembro que quando já a medicina aí eu comecei a acompanhar no consultório, que aí comecei a me interessar realmente, já juntava as duas coisas que eu gostava. Sim, como é que foi esse tempo de consultório com ele? Eu acompanhei na época que, na folga que a gente tinha, de tarde, não tinha aula, eu acompanhava ele no consultório só observando, não deixava fazer nada praticamente. No máximo pesava, media os meninos, ele me ensinando tudo. Eu escutava, mostrava o que estava dizendo assim. Era mais ou menos espectadora sempre, né? E ele me mostrava tudo. E aí, quando internava o paciente, eu ia com ele me mostrava. E eu tive a oportunidade de ver coisas que, graças a Deus, não vê hoje mais. Krupp, sepse grave, então, assim, ele levava. E aí foi crescendo o gosto pela pediatria e fui me empolgando. E aí, dentro da pediatria, me apaixonei pela neonatologia, que acho que era uma coisa que trazia muita felicidade para Painho. Do orgulho que ele tem dos filhos, assim, em mim, pelo menos em relação a mim, acho que o fato de eu ter feito neonatologia era motivo de orgulho muito para ele, porque, assim, das poucas limitações que ele tinha dentro da medicina, ele se achava limitado na neonatologia, mas é porque ele não conseguia entender que a neonatologia era uma ciência mais recente, que ele na época que ele foi médico, pediatra, não existia os recursos que a gente tinha hoje, que a gente tem hoje em dia também, né? Para assistir aos prematuros extremos, os recém-nascidos de modo geral. Então ele se considerava incompleto nesse aspecto, e de certa maneira quando eu fiz neonatologia, quando eu escolhi fazer neonatologia, ele foi uma forma que ele achou de se completar. Ele tem muito orgulho de eu fazer neonatologia. E me lembro, uma certa ocasião, ele estava, e quando eu voltei para Campinas, comecei a trabalhar, foi meio sofridozinho, assim, porque ele tinha um fã-clube difícil, um fã-clube que eu comecei no consultório, sem ter convênio, e aos pouquinhos fazendo consultório, e vez ou outra pingava um paciente dele que não achava ele, e assim, teve passagens nesses 20 anos que, se eu contar, ninguém acredita, mas assim, teve uma vez, uma ocasião, uma moça que chegou, que tinha um menino com suspeita de apendicite, e aí tinha ido no hospital, tinha dado diagnóstico, mas ela não aceitava, porque não tinha sido o Dr. Virgílio que deu o diagnóstico. E ela foi para o consultório nessa época, o pai estava em Recife, por coincidência, e quando ela chegou no consultório, só estava eu atendendo, eu expliquei para ela que o pai estava em Recife. Ela pediu para examinar, examinou o menino, era uma apendicite, eu disse que era apendicite. Ela disse: a senhora, me desculpe, doutora Beatriz, mas eu posso esperar o Dr. Virgílio para ele dizer que é uma apendicite? Porque eu só confio nele. Aí eu disse: faz o seguinte, espere mais esse pé em jejum, que ele está chegando hoje à noite, quando ele chegar amanhã, você já vai direto para a Eclipse. Espere mais esse pé em jejum. E doutora de volta ao pé. Foi, porque assim, aí, assim, desse tipo de coisa, várias vezes, de prescrever, o Dr. Virgílio não passava 10 gotas de Berotec, jamais. Dr. Virgílio não deixava dar esse leite para esse menino. E aos pouquinhos foram começando a entender que Dr. Virgílio também não podia mudar ao longo do tempo. E aí esse comecinho foi difícil. Uma vez eu fui com ele ver um prematuro. Hoje é um rapaz, acho que é advogado já.
Um prematurozinho extremo que tinha nascido na Eclipse, filho de um grande amigo dele, neto de um grande amigo do Tolsindô. E era um prematurozinho muito pequeno. E aí, Painho, vamos, minha filha, eu trabalhava na Eclipse nessa época, e Painho não trabalhava, e o menino estava lá, e alguém tinha ido, queria a opinião deles, do Tolsindô, queria que ele fosse lá ver o menino, para saber das condições do menino. O menino acho que pesou 800 gramas, alguma coisa. Cheguei lá, a criança gravíssima, entubada, tinha feito um pneumotórax, estava com dreno torácico, caótico a situação, muito grave, muito risco de vida. E aí eu vi o menino, olhei, prontuário, tudo. Cheguei para a família, estava uma reunião na sala de espera do hospital, avô, tio, pai, um monte de gente, pai indo lá e eu do lado. E aí ele me perguntando, eu comecei a dizer, e aí comecei a olha, a situação da criança é muito grave, é um bebê extremamente prematuro, de baixo peso, que já teve agora em 48 horas todas as complicações possíveis que um prematuro pode ter. Então é um bebê que está ali lutando pela vida dele, tem chance, porque hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, mas é um bebê que pode ter sequela, que a gente pode estar falando com ele agora e daqui a pouco ele complicar e é óbito. Infelizmente eu não tenho o que falar, porque isso é uma característica minha mesmo, de falar bem claramente com os pacientes. E aí eu falei, a família olhava assim, o pai passou de lá, epa, minha filha, na frente de todo mundo, assim, um carão público, assim, minha filha, como é que você faz uma coisa dessa? Médico nenhum pode tirar a esperança de uma família. Eu morri, né? Fiquei menininha assim, morta de vergonha, essa pessoa está começando, não conhece ninguém. Faz um negócio assim, pai, deu um carão, puxou a orelha no meio de todo mundo. Aí foi interessante, porque aí o tio do menino fez, doutorinha, saperrei, não, a gente faz uma média entre o seu pessimismo e o otimismo dele e dá certo. E hoje o rapaz é formado, é o Sindô Neto, é um rapaz, acho que faz direito, eu fiz direito, eu não tenho o pai dele. Esse tipo de passagem eu vivi muito tempo, até eu me firmar, não ser só a filha do Dr. Virgílio. É o natural, né? Porque não, mas é tranquilo, assim, eu sou muito grata, lógico, assim, devo muito a ele, todo o que eu construí, né, como pediatra, sem dúvida nenhuma, a retaguarda dele sempre foi fundamental. O primeiro bebê que eu internei, o primeiro paciente que eu internei foi junto comigo lá, eu estava super ansiosa, super estressada, porque era um parente e desidratou e tal, e a família toda em cima, e pai botou todo mundo para fora da sala, deixa sair todo mundo que vão pegar a vida do menino, e mãe atrapalha nessas horas, e assim, e aí ele passou por cima de mim, botou a moral lá e resolveu, e depois eu fui contando todo quanto eu contava a história. A primeira vez que ela internou o menino, eu fui lá resolver, porque ela estava lá insegura, e aí, mas foi assim, né? Mas teve uma hora que a gente, pelo menos a gente vê muito isso, teve uma hora que ele passou, eu lembro demais disso, Painho chegava um momento que ele tinha orgulho de dizer, olha, conheci fulano que disse que, ele dizia, eu não sou mais Virgílio Brasileiro, eu sou pai de André, o pai de Beatriz. Ele teve uma hora que na cabeça dele virou a história e ele passou, e na pediatria especialmente deve ter sido um motivo de muito orgulho dele, porque você hoje carrega com muita maestria o nome que ele construiu, né? Pra gente não falar de coisa triste, mas você, para terminar, você imaginava o impacto que Campina Grande sofreu em 2017 com a partida dele? Imaginava, como assim? O quanto noção do tamanho dele. Porque eu particularmente me surpreendi, e eu que gosto de história, que gosto de tudo, me surpreendi com o tamanho que ele tinha. Eu sabia que ele era imenso, mas eu me surpreendi com o tamanho do amor que Campina Grande tinha por ele. Com certeza, né? A gente Penho era muito querido, a gente sabia que era querido, mas assim, extrapolou todas as... Não é que a expectativa, né? Assim, eu particularmente, assim, estava tão anestesiada naqueles dias que, se você me perguntar a dimensão que tudo teve, foi tão sofrido, tão dolorido que talvez eu não tenha parado para mensurar isso nunca, porque são lembranças difíceis e acaba que a gente prefere não lembrar. Mas eu não tinha dúvida, assim, talvez não, quando você fala assim, esperava isso. Eu acho que esperava,
gostava, assim, no sentido de que, assim, que sabia que o pai era muito querido. Talvez eu tivesse mais noção do que você, porque como eu herdei os clientes dele, eu sabia quantas pessoas, assim, e depois que ele faleceu também, quantas vezes as pessoas chegaram para mim e disseram, quando toca no nome do Virgílio, sempre tem alguém, assim, eu nunca, graças a Deus, né, e a ele, lógico, pelo que ele fez em vida, nunca cheguei uma pessoa para dizer assim, tem uma lembrança ruim de Dr. Virgílio, assim, o Dr. Virgílio me fez mal. Não, pelo contrário, né? Assim, é só... A todo momento a gente ouve isso. Só coisa boa, graças a Deus. Né? Perfeito Ninguém não era, né? Assim, ninguém é, né? Perfeito. Mas assim, era uma pessoa fácil de conviver, né? Assim, às vezes dá um ciúminho porque zelava pelos de fora mais do que pelos de dentro, de perto. Talvez a gente precisa amadurecer para entender isso melhor, né? Da importância que ele dava para os outros, não a importância em cuidar dos outros. E ele respondia sempre quando a gente fazia esses questionamentos, dizia, olha, compreender é mais importante do que amar, não é verdade? Exato. Uma das as frases, o pulo do gato. As frases que... O pulo do gato tem que compreender é mais importante do que amar, né? E o que... Eu acho que nesse aspecto, acho que Cecília que mais se aproxima dele, de temperamento, dessa capacidade de compreender acima dele. É aquela questão mística de signos, de quase gêmeos de aniversário, de semelhanças emocionais mais evidentes, né? Assim, a gente é mais pragmático, eu acho, e o pai era mais espiritualizado, mais místico. Eu acho que a gente é mais racional. Eu pelo menos me acho mais racional. Eu também sou muito racional. Cecília realmente puxou. Cecília é mais paixão. Cecília é a irmã mais nova da gente, nós somos 3. E Cecília é arquiteta de João Pessoa e puxou a Painho ipsilite. Sonhadora. Para concluir, o que é que nós, com 6 netos, o que é que esses netos podem carregar de lição de Painho para o futuro? Nossa, tanta coisa. Assim, dos netos, Pedro conviveu pouco com o Painho, mas eu sempre falo, né, quando o Painho faleceu, Pedro tinha 1 ano e pouco, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses. Então, as lembranças mesmo são mais de foto, de eu mostrar, de eu contar a história. Arthur não, já teve mais vivência. Arthur, ele curtiu muito Arthur, né? Primeiro menino, jogava bola, ensinou a jogar bola, comprava álbum de fotografia de Copa. Hoje mesmo eu estava mexendo nos álbuns dele. Ele estava procurando, mas cadê o álbum da Copa de 2014, 2018 que o vovô comprou para mim? Com dedicatória de Copa, eu vou chegar com figurinha. A figura, ele curtiu muito o primeiro neto, homem, e Pedro, que ele chamava de amigo de Jesus. Ele curtiu enquanto pôde, o tempo que viveu foi intenso. Pelas meninas eu era apaixonado, né? As meninas, assim, as 4 netinhas, as gêmeas. A gente brincava em casa que as gêmeas amoleceram o coração do vovô. Que pai era uma pessoa cheia de amor, né? De amor pelo próximo, de amor pelos outros, de preocupação pelo doce, mas não era uma pessoa carinhosa, nós todos, né? Somos mais secos. A gente melhorou bastante com a chegada dos filhos. Né? A tendência é que melhora, né? Se Deus quiser, a gente era mais seco, né? A gente não é muito de afeto, de contato, de encostar. Também não gosto de encostar. Também não. Não posso falar pega. Mas acho que a gente tem melhorado, graças a Deus, né? E acho que para os netos, ele deixou um exemplo, né? Tanto ele como a mãe deixam o dia a dia do que é correto, né? Acho que esses valores que pai e mãe incutiram na gente, nos 3 filhos, que encontraram nos genros e na nora, que a gente construiu, graças a Deus, tem uma família sólida de respeito, né? Igual ninguém é, todo mundo briga, a gente briga, mas a gente se respeita, a gente cuida do outro, né? E acho que isso é o legado maior que ele deixou pra gente. Tudo bem. Agradecer demais esse momento, que na verdade não é um momento que a Unimed e a revista Conviver nos presenteou, porque eu, como autor da coluna, me surpreendi em ter que falar sobre meu pai e entrevistar minha irmã.
É esquisito, né? É esquisito, mas também é muito, deve ter sido, espero que tenha sido interessante para vocês que estão ouvindo aí. Foge um pouco da coluna, porque a coluna queria sempre entrevistar alguém em vida, mas existe uma entrevista muito bacana de Painho que foi dada ao CRM. Então, para quem quiser pesquisar no YouTube, tem o site do CRM da Paraíba, que tem essa entrevista, uma entrevista com ele em 2002 ou 2003, que está muito legal a entrevista. Agradecer e... Eu também só agradecer. Resisti um bocado, né, a estar aqui. Eu sou tímida, não gosto de... O André me convenceu que eu ia sobreviver. Sobreviver. Viva, né? Tá viva. Aparentemente. Obrigada, Unimed, obrigada a quem se dispuser a assistir. É sempre muito bom falar do nosso pai. A gente acha realmente que todas as homenagens a ele são muito válidas. Ele fez a diferença na vida de muita gente. Isso. Na nossa também. É preciso muita compreensão do momento, porque não é só a medicina, não. Todo mundo, a internet trouxe uma categoria, deu muita informação, as pessoas estão conversando, tudo sabem tudo. Né? Você sabe que a teorização encontra tudo e vai. E então, talvez é preciso ter essa associação do passado com o presente. É preciso dizer aos estudantes isso, né? Que falar do passado e do presente de uma maneira tal que eles se interessem pela própria medicina. Eu sempre achei qualquer médico que tenha uma reputação de decência, de interesse, não importa em que latitude ele esteja, me interessa ele.